Marchem! Sigam adiante! Oi, gente, tudo bem? Eu queria começar esse vídeo com uma frase. Uma frase que eu tenho refletido por muito tempo. O Senhor colocou um texto no meu coração e esse texto me chamou muita atenção, mas eu demorei um pouco para gravar porque eu falei, o que eu vou dizer, né? E eu tava agora tomando banho e aí o Senhor tava falando comigo e me trouxe uma reflexão. Moisés, por que você tá me clamando? Diga ao povo que marche. E você pode estar se perguntando, tá? E gente, eu parei para pensar naquela situação do povo que saiu do Egito, em que Deus ordenou Moisés a ir até o faraó e pediu para libertar o povo. E a Bíblia diz que Deus endureceu o coração de faraó. E aí tem toda a história lá, né? E vocês podem ler toda completinha, quem não conhece. Mas chegou um momento em que o povo se viu encurralado. Eles estavam diante de um mar e atrás dele vinha os soldados de Faraó, porque Faraó tinha se arrependido de deixar o povo ir. E aí eu fiquei pensando, né? O quanto nessa vida nós somos influenciados. Você já parou para pensar? O quanto você é influenciado por alguém? Ou por situações, ou por coisas? Ou o quanto você influencia? O que no dia a dia você faz, ou fala, ou deixa de fazer, ou sei lá, que influencia alguém, ou influencia alguma situação? Você já parou para pensar? Você é influenciável? Você é influenciador? Diz aqui pra mim. Diante de uma situação dessa, sabe quando a gente tá naquela situação difícil da vida, que geralmente acontece, e a gente não sabe pra onde ir, e você fica encurralado e você fala, meu Deus, e agora? O que eu faço? E aí você faz o quê? Você clama ao Senhor. Senhor, me ajuda. Senhor, o que eu faço agora? Senhor, eu tô encurralado. Eu não sei pra onde ir. Eu não sei que decisão tomar. E aí o Senhor fala assim, por que você tá me clamando? Marche. Marche. Mas na sua frente tem um mar. Um mar. Se você entrar, você se afoga. Eu não sei nadar. Também nunca tive interesse de aprender, mesmo porque eu não sou peixe, não gosto muito de água. Não, eu tomo banho. Mas eu não gosto de água de mar. Mas aqueles que gostam de nadar, né? Beleza, um ou outro nadar, tá, até quando? Até que ponto ele consegue atravessar? E os que não conseguiam? E as crianças? E os idosos? E aí eu fiquei pensando nessa situação e eu falo, caramba, a gente pede orientação pro Senhor às vezes, porque é normal. Mas aí o Senhor fala, para de me clamar, não tem que ficar perguntando, não tem que ficar me clamando, me chamando uma hora dessa, marche, vai! E aí o Senhor me trouxe duas reflexões, pessoal. Eu queria muito que vocês pensassem, tá? E comenta aqui nos comentários, por favor, o que você faria nessa situação? A primeira situação é Moisés, ouvir de Deus. Naquela época, falaram que tinha em cerca de 3 milhões de pessoas. Acho que é mais ou menos isso. Mas era bastante gente. Então, não ia ser tão simples atravessar tanta gente assim. Ia demorar um tanto, né? Um pouco. E naquele momento, eles eram guiados por uma nuvem. Durante o dia, que fazia sombra, e à noite, uma nuvem de fogo. Uma coluna de fogo, né? E aí eu pergunto pra você, numa situação dessa, vamos a duas reflexões. A primeira reflexão que eu quero trazer aqui é a situação de Moisés. Moisés que estava clamando, pois eles
Ele era o líder, ele foi escolhido para libertar o povo por Deus. E aí ele tá diante de uma situação dessa com tantas pessoas e ele precisa fazer com que essas pessoas marchem na frente do mar. Imaginou essa situação? Às vezes você está numa posição de liderança dentro de uma empresa, ou até mesmo dentro de uma comunidade, ou até mesmo dentro da sua casa, e você está passando por situações difíceis, onde pessoas dependem muito da sua decisão. E aí você fica nessa decisão, nessa indecisão, sem saber direito o que fazer, e aí você fala, Senhor, e o Senhor diz, não clame a mim. Por que você está me clamando? Marche. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche. Imagina a situação de Moisés. A responsabilidade se aquele povo morre. Ele vai carregar essa culpa pro resto da vida. Então a primeira reflexão que eu quero trazer para você aqui é: até onde você tem a coragem e a fé de ouvir a voz de Deus e falar que tá falando para você marchar e seguir adiante, acreditando que o mar vai se abrir. A segunda reflexão que eu quero trazer para você é: quem foi o primeiro a pisar no mar antes que ele abrisse? Eu tenho muita curiosidade de saber. Eu tenho muita curiosidade de saber, porque geralmente quando a gente vê nas figuras, a gente vê Moisés lá com o cajado levantado, né? E o povo passando. Então eu penso que ele de repente foi o último a passar. Mas precisou de alguém. Alguém que só obedeceu, que não pensou nas circunstâncias. Ele só sabia que ele estava encurralado e que ele precisava se salvar. E o mar não estava aberto ainda, gente. Não estava aberto. Alguém precisou dar o primeiro passo e molhar o pé. E eu não sei se existiu alguém. Eu até pesquisei no ChatGPT e o ChatGPT falou alguma coisa, mas isso não tem base bíblica, né? Eu não tenho como confirmar aqui. Deu o nome de um homem e disse que ele chegou a caminhar até mais ou menos com o mar próximo do pescoço. Mas isso é uma teoria, não quer dizer que seja verdade. Mas alguém sim, alguém precisou confiar e ouviu a voz de Moisés falando: marche, sigam em frente, continue. E muitos perguntando: mas como assim? Tem um mar, a gente vai morrer afogado, eu não sei nadar, socorro, as crianças. Alguém teve coragem e pisou na água. E da hora que pisou na água, o mar se abriu. E todos passaram em terra seca. Cara, isso é fantástico. Mas é muito desafiador. Gente, eu confesso, eu não sei se eu teria coragem de ser o primeiro a pisar. Eu ia esperar alguém. Deixa ele ir lá, né? Deixa Moisés ir. Quem sabe? Se ele for e der certo, der bom. Se metade for e der bom, eu vou. Mas eu também podia correr o risco de ficar e o inimigo me pegar. Então eu queria trazer essa reflexão para você. Até onde você influencia a ponto de fazer com que alguém ouça a sua voz e o seu comando como líder e obedeça e seja bem-sucedido, seja no trabalho, na vida espiritual, em casa. E até onde você é o influenciado. Até onde você tem coragem de pisar na água, crendo que Deus vai abrir o mar e que você vai passar em pés enxutos. Porque o final da história é esse. Eles chegam do outro lado. E o povo do Egito, os soldados, eles atravessam e o mar se fecha. Pensa nisso. O quanto a gente tem confiado em Deus para tomar decisões. Eu tenho vivido por essas situações. Quem me acompanha sabe de toda a trajetória. Eu tenho passado por alguns momentos, tem novos testemunhos para contar. Mas eu tenho vivido esse momento em que Deus está olhando para mim e falando: por que você está me clamando? Marche. Mas Senhor, tem um mar na minha frente. Marche. Para onde eu vou, Senhor? O que eu faço? Como? Marche. Deus não falou para Abraão para onde ele ia. Ele só disse: marche. Marche.
marche. Então, independente da posição que você esteja, de influenciar ou ser influenciado, que isso seja positivo na sua vida. Que você possa influenciar pessoas a confiar no Deus que nós servimos. Um Deus que abre mar. Um Deus que restaura. Um Deus que ressuscita mortos. Um Deus que provê. E que você seja também aquele corajoso. Porque o corajoso enfrenta o mar com medo mesmo. Que você seja esse corajoso que coloca o pezinho na água antes que ele abra, mas tendo a certeza que o Deus da nossa salvação vai abrir e não vai deixar com que a gente se afogue. Eu quero que você compartilhe esse vídeo para alguém que de repente está precisando de uma palavra de incentivo ou que perdeu a direção, não sabe o que fazer e nem para onde ir, assim como eu. E o Senhor talvez esteja falando para você: marche, eu tô contigo. Eu tenho provado para você em todo o tempo que eu tô com você. Você não tá sozinho. Então não espera não. Molha o dedinho na água, o Senhor vai abrir o mar. Deixa aqui o seu like. Se inscreva no canal. Esse canal foi feito com muito carinho para que essas palavras possam chegar no coração de pessoas que estão precisando nesse momento. A gente sabe que existe o algoritmo, mas a gente pode ser canal de bênção na vida de alguém. E o Senhor com certeza vai levar essa palavra para alguém que esteja precisando nesse momento. Talvez você não saiba a direção. Talvez você não saiba o que tem do outro lado do mar. Talvez o mar ainda esteja fechado e você precise colocar o seu pé na água antes que ele abra. Mas o Senhor manda te dizer: marche. Que Deus te abençoe.